Olá, eu sou Juliana Rezende, professora de matemática, e hoje estou trazendo para vocês uma aula super importante sobre trigonometria no triângulo retângulo. Nós vamos falar de seno, cosseno, tangente no triângulo retângulo, vamos falar dos ângulos especiais, dos ângulos notáveis, mas principalmente nós vamos falar sobre os triângulos especiais, triângulo retângulo isósceles e triângulo com ângulos de 30, 60 e 90. Vou te mostrar maneiras de você resolver problemas envolvendo esse tipo de situação de maneira prática, sem ter que ficar decorando muita coisa e com segurança, para que você consiga resolver os principais problemas que aparecem nos vestibulares. Aproveitando, vou deixar aqui na descrição desse vídeo um link para você se inscrever na nossa lista e receber um material exclusivo de trigonometria para que você consiga treinar toda essa parte que a gente vai ver hoje. Vamos para a aula? Vamos lá então. Peguei aqui um triângulo retângulo qualquer, não tem nada de especial, e a gente vai falar um pouco a respeito de relações, né, que a gente pode pensar a respeito dos ângulos de um triângulo retângulo. Mais precisamente nós vamos falar, a princípio, sobre três relações: o seno, o cosseno e a tangente. Vamos lembrar aqui alguns detalhes. Imagina que você tem esse triângulo retângulo aqui, e aí eu vou dar nome para algumas coisas aqui. Vou chamar esse ângulo aqui de alfa, vou chamar esse lado aqui de A, que vai ser a hipotenusa, vou chamar esse lado aqui de B e vou chamar esse lado aqui de C. Então aqui eu dei nome para a hipotenusa e para os catetos do triângulo retângulo. Tem uma relação que você já conhece, que é o Teorema de Pitágoras. A gente vai até usar ele mais tarde, mas não é o que não é o nosso foco principal aqui hoje. Eu quero falar sobre seno, cosseno e tangente. São três relações trigonométricas e a gente vai ver que essas relações trigonométricas elas não dependem do tamanho dos lados do triângulo. Na verdade, elas dependem exclusivamente do ângulo. E eu vou tentar te mostrar como é que isso funciona. E o mais importante, a gente vai ver alguns tipos especiais de triângulo. E esses tipos especiais, você vai ver que as coisas ficam bem mais fáceis com eles. Mas a gente vai chegar lá. Então, imagina daquele jeito que eu coloquei ali. Eu quero falar sobre três relações. A primeira que a gente vai falar é o seno. Para quem não se lembra, quando a gente quer calcular, por exemplo, o seno de alfa é a razão entre o cateto oposto e a hipotenusa. Então, seno de alfa eu vou abreviar aqui, cateto oposto dividido pela hipotenusa. É aqui que entra aquela parte importante que eu falei. Eu falei mais cedo que o valor do seno de um ângulo não depende do tamanho dos lados. Aí você deve estar pensando, como assim não depende do tamanho dos lados, se o seno de alfa é cateto oposto dividido por hipotenusa? É a verdade, não minto. Então, é isso que eu vou tentar te mostrar aqui. A gente vai falar sobre isso pensando em semelhança de triângulos, mas a gente vai chegar lá ainda. Mas dá uma olhada para a definição. Eu preciso muito que você guarde a definição, porque a definição eles não vão te contar. Seno de um ângulo é a razão entre o cateto oposto e a hipotenusa. Tá, mas e nesse caso, como é que ficaria? Uma dúvida comum que muitos estudantes têm em relação a isso é assim: ah, mas eu me confundo, eu nunca sei quem é o cateto oposto, quem é o cateto adjacente, como é que eu faço? Tem alguma maneira, tem algum macete para poder pensar nisso? Gente, na verdade, a ideia é você tentar entender qual que é a lógica. Por quê? Porque todo cateto pode ser oposto ou pode ser adjacente. Ah, Ju, como assim? Depende de quem você está pegando como referência. Tenta entender a ideia. Imagina que eu queira falar a respeito desse ângulo aqui, Esse aqui é o ângulo alfa. Esse ângulo alfa, ele é formado por um cateto que está grudado nele, Ele é formado por esse cateto e por essa hipotenusa. Então, ele é formado pelo cateto e pela hipotenusa. Esse cateto que está grudado no ângulo alfa, a gente chama de cateto adjacente. Então, entende? Ah, então isso quer dizer que o B é o cateto adjacente? Depende. Em relação ao ângulo alfa, o B é sim o cateto adjacente. Agora, o cateto que está lá do outro lado, a gente vai chamar de cateto oposto. Aí você deve estar pensando, então eu vou decorar isso. Não. Não. Por que que não? Porque depende de quem você está pegando como referência. Como assim? Imagine que ao invés de pegar aquele ângulo alfa ali como referência, vamos imaginar que a nossa referência fosse esse ângulo aqui,
que eu vou chamar de beta. Tenta entender. Quem está grudado no beta aqui, ó, é o C. O beta ele é formado pelo cateto C e pela hipotenusa A. Então, entende? Em relação ao beta, o C é que é cateto adjacente. Só que observa, ao mesmo tempo que o C é cateto adjacente de beta, o C é cateto oposto de alfa. Então tem uma diferença aí. Tudo vai depender de quem você está pegando como referência. Então nada de decorar. Você vai pensar no ângulo que você está pegando como referência e a partir daí você vai tentar tirar conclusões. Então entende, ó. Em relação ao alfa, o C é cateto oposto. Em relação ao alfa, o B é cateto adjacente. Em relação ao beta, o C é cateto adjacente. Em relação ao beta, o B vai ser cateto oposto. Então coloca isso na sua cabeça. Tudo vai depender de quem é a sua referência. Beleza, mas pensando já, que a gente já assimilou essa ideia, a gente consegue, por exemplo, descobrir quanto que vale o seno de alfa. Como é que nós vamos calcular seno de alfa? Seno de alfa vai ser cateto oposto. Cateto oposto é C, dividido pela hipotenusa. Quem que vai ser a hipotenusa? A. Então, o que é o seno de alfa? É C sobre A. Agora, tem outras relações que a gente vai precisar saber também. E todas elas, eu preciso que você guarde a definição. A próxima é o cosseno. O cosseno de alfa é a razão entre o cateto adjacente. Eu vou dar uma abreviada aqui, tá, gente? Ó. É a razão entre o cateto adjacente e a hipotenusa. Como é que ficaria nesse caso? Lembrando que a gente está calculando o cosseno de alfa. Vem aqui, ó, e calcula. O que vai ser o cosseno de alfa? Vai ser cateto adjacente, ou seja, o cateto que está grudado no alfa. Quem está grudado no alfa é o B. E a hipotenusa. Quem que vai ser a hipotenusa? A. Então, o cosseno de alfa vai ser B sobre A. Lembrando que é muito importante, eu não acho que seja uma boa ideia você sair decorando essas razões com letras. Eu preciso seriamente que você se preocupe com as definições. Seno é a razão entre o cateto oposto e a hipotenusa. E cosseno é a razão entre o cateto adjacente e a hipotenusa. Tem uma terceira relação, e essa terceira relação ela é a tangente. Tem duas maneiras, a princípio, da gente pensar na tangente. Você pode pensar na tangente como sendo a razão entre o seno e o cosseno do mesmo ângulo. Como assim? Uma das maneiras de você pensar na tangente é definindo a tangente, imagina, ó, tangente de alfa vai ser a razão entre o seno de alfa e o cosseno de alfa. Então, seno dividido pelo cosseno. Só que na hora que a gente fizer aquela conta, você vai ver que vai aparecer uma coisa bem interessante. Dá uma olhada. O que dá o seno de alfa? Seno de alfa é C sobre A. Então, vai ficar C sobre A. Dividido pelo cosseno de alfa. Quem é o cosseno de alfa? Cosseno de alfa é B sobre A. Lembra aí, divisão de fração. Como é que a gente faz divisão de fração? Você conserva a primeira e multiplica pela segunda invertida. Então, tangente de alfa vai ser igual. Conserva a primeira, no caso C sobre A, e multiplica pela segunda invertida. O inverso de B sobre A é A sobre B. Dá uma olhada, ó. Repara que dá para cortar alguma coisa aqui. Esse A cancela com esse A. O que vai ser a tangente de alfa? Tangente de alfa vai ser C sobre B. Aí você deve estar pensando, tá, mas o que isso... Você falou que ia sair uma coisa interessante daí, e de fato sai. Repara, a tangente é C sobre B. Lembra, a gente está calculando a tangente de alfa. O C é o cateto oposto. O B é o cateto adjacente. Então, uma maneira diferente da gente pensar na tangente é pensar que a tangente é a razão entre o cateto oposto e o cateto adjacente. Então, dá uma olhada, ó. Cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Aí vem uma dúvida, né, assim,
Ah, mas qual definição que eu vou usar? Eu vou usar que a tangente é o seno dividido pelo cosseno, ou eu vou usar que a tangente é o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente? Olha, na verdade, isso vai depender. Depende muito das informações que você tem. Se você tiver informações sobre os catetos, é óbvio que é muito mais fácil você usar essa relação. Mas às vezes você vai ter a relação você vai ter alguma informação a respeito do seno e do cosseno. E aí aquela de lá fica um pouco mais fácil. Então entende, são duas definições diferentes para a mesma coisa. É mesmo, é? Agora lembra que eu falei? Eu falei assim que os valores de seno, cosseno e tangente, eles não dependem do tamanho do triângulo, não depende do tamanho da hipotenusa, nem do tamanho do cateto, dependem exclusivamente do valor do ângulo. Por exemplo, para quem não se lembra aí, seno de 30 graus é igual a meio. E não importa se está num triângulo pequenininho ou se está num triângulo gigantesco, seno de 30 vai ser sempre meio. Ah, mas aqui ó, é cateto oposto sobre hipotenusa. Sim, só que o que acontece? Se o ângulo for o mesmo, os triângulos vão ser semelhantes. E aí, se o cateto aumentar, a hipotenusa vai aumentar na mesma proporção. E um aumento vai ser cancelado pelo outro, por isso que não depende. Vou tentar te mostrar. Dá uma olhada aí. Os valores do seno, do cosseno e da tangente dependem exclusivamente do valor do ângulo. O que eu vou te mostrar aqui, a princípio vai parecer bobagem, mas é uma confusão que muita gente faz. A pessoa acha que se o triângulo for maior, os valores vão ser maiores, ou se o triângulo for menor. Não tem nada a ver. Vai depender exclusivamente do ângulo. E eu vou tentar te mostrar como é que funciona. Por exemplo, imagina, vou fazer igual a gente fez, ó. Imagina que eu pegue esse ângulo alfa que está aqui. Eu vou calcular aqui para nós o seno de alfa. Como é que ficaria o valor do seno de alfa? Seria cateto oposto, que no caso é o C, dividido pela hipotenusa, que no caso é o A. O que eu vou fazer agora? Agora eu vou pegar um triângulo menor. Por exemplo, imagina que eu fechasse um triângulo aqui, ó. Imagina que esse triângulo aqui também seja um triângulo retângulo. Ou seja, o que eu fiz? Eu tracei uma paralela aqui, ó, ao segmento BA. Então, eu não sei como é que você estudou semelhança de triângulos, mas o que acontece? Quando a gente tem um triângulo, repara, ó, tem um triângulo dentro de um outro triângulo. Você deve desconfiar de semelhança de triângulos. Agora, quando você tem um triângulo dentro de outro, com segmentos paralelos, não é desconfiança mais, é certeza de que os triângulos serão semelhantes. Aí observa, dá uma olhada aqui, ó. Eu quero pensar agora nesse triângulozinho aqui. Eu vou chamar esse ângulo aqui de cima de beta. Lembra aí de ângulos. Se esse ângulo aqui é beta, esse ângulo aqui também vai ser beta, porque são ângulos correspondentes. Então, são ângulos iguais ali. Então, o triângulo pequenininho, de fato, é semelhante ao triângulo grandão. Vou colocar algumas letras aqui. Vou chamar aqui de D e vou chamar aqui de E. O que acontece? Quando dois triângulos são semelhantes, os lados homólogos, eles são proporcionais. Ou seja, a razão entre eles é uma constante. Então, o que eu vou fazer? Vou fazer semelhança do triângulo pequeno com o triângulo grande para a gente ver o que acontece. Então, imagina que esse lado aqui eu chamasse de A'. E esse lado aqui eu vou chamar de B'. Esse aqui eu vou chamar de C'. Eu quero ver se existe uma relação entre eles. Antes disso, eu vou pensar nesse triângulo pequenininho aqui. Como é que ficaria o seno de alfa naquele triângulo pequenininho? Você faz cateto oposto. Então, ó, seno de alfa vai ser cateto oposto C' dividido pela hipotenusa. Quem que vai ser a hipotenusa? A'. O que eu vou te mostrar é que essa razão é exatamente igual a essa razão. Vou te mostrar isso, como eu falei, com semelhança de triângulos. Repara, oposta alfa no triângulo pequeno. Vou fazer aqui no cantinho, ó. Oposta alfa no triângulo pequeno, C'. Oposta alfa no triângulo grande, C. Como são triângulos semelhantes, essa razão dá uma constante, que eu vou chamar de K, é a nossa constante de semelhança. Multiplicando cruzado, o que viraria o C'? Seria K vezes C. De forma análoga, você vai ver que o A' vai ser K vezes A. Mas eu vou fazer aqui também, ó. Oposta a 90 no pequenininho. Oposta a 90 no pequenininho é A'.
Oposto a 90 no grande é A. Isso também vai ser igual a K. Aqui embaixo, ó, quando não tem nada é porque tem 1. Multiplica cruzado. Multiplicando cruzado vai ficar A' é igual a A vezes K. Tá, mas para que eu fiz isso? Eu descobri quanto que vale o C' e eu descobri quanto que vale o A'. Agora eu vou voltar aqui e vou substituir. Dá uma olhada. O que vai ser o seno de alfa? Vai ser C'. O que eu coloco no lugar de C'? Vou colocar K vezes C. E no lugar do A', eu vou colocar K vezes A. Lembrando, gente, que a ordem aqui não importa, né? Eu vou colocar K vezes A. Dá uma olhada, ó. Esse K cancela com esse. O que dá o seno de alfa? Seno de alfa vai ser C sobre A. Ou seja, não importa se estamos trabalhando com um triângulo pequeno ou se estamos trabalhando com um triângulo muito maior. O valor do seno, do cosseno e da tangente não dependem dos lados do triângulo, dependem exclusivamente do valor do ângulo. É aquilo que eu falei, seno de 30 graus é igual a meio, independentemente se ele pertence a um triângulo pequenininho ou se ele pertence a um triângulo bem maior. Olha, tem alguns ângulos que você precisa saber quanto que vale seno, cosseno e tangente deles. Só que a gente vai usar eles tanto que eu acho que vocês vão acabar decorando mesmo. Existem até os macetes, umas musiquinhas para vocês guardarem, mas eu vou tentar te mostrar como é que a gente faz para construir essa tabela. Só que eu vou te ensinar um processo também que, se você assimilar bem, você nem vai precisar muito dessa tabela não, tá? Mas vamos ver como é que funciona. São 3 ângulos, 30, 45 e 60. Primeiro, como é que você vai fazer para construir a sua tabela? Você vai vir aqui, ó, e vai pensar assim, ó. Você vai fazer aqui uma linha para o seno, uma linha para o cosseno e uma linha para a tangente. Uma dica para você não se esquecer dessa sequência é você pensar o seno dividido pelo cosseno é igual a tangente, ó. Seno dividido por cosseno é a tangente. Aqui nas colunas você vai colocar os ângulos, só que você não pode esquecer. Você tem que colocar os ângulos em ordem crescente. O primeiro ângulo vai ser o de 30, o segundo ângulo vai ser o de 45 e o terceiro ângulo vai ser o de 60. Pensar no seno e no cosseno desses 3 ângulos vai ser bem fácil com um macete que eu vou te passar aqui. Só que é aquilo que eu te falei, você vai usar tanto que você vai acabar guardando. E melhor, a estratégia que eu vou te mostrar para os triângulos especiais, eu acho que você nem vai precisar dessa tabela. Mas vamos ver como é que funciona. Se você quiser completar essa tabela, a gente vai pensar primeiro no seno e no cosseno. Por quê? Porque a linha da tangente é um pouco mais difícil. Só que é aquela história, se você tem o seno de um ângulo e tem o cosseno do mesmo ângulo, para descobrir quanto que vale a tangente é só dividir um pelo outro. E aí você vai fazer assim, ó. A primeira linha você vai numerar em ordem crescente. 1, 2 e 3. A segunda linha em ordem decrescente. 3, 2 e 1. Fez isso? Agora você vai voltar e vai dividir todo mundo por 2, ó. Divide por 2, divide por 2, divide por 2. Então, vê se você entendeu. É assim, 1, 2, 3, 3, 2, 1, todo mundo sobre 2. Depois você vai voltar e vai tirar a raiz dos numeradores. Só que observa, raiz de 1 é 1 mesmo. Então, vai ficar do jeito que está ali. Agora, aqui você vai ter raiz de 2, raiz de 3, raiz de 3, raiz de 2 e raiz de 1, que vai ser 1. E aí tá pronto, você já preencheu a sua tabela do seno e do cosseno de 30, 45 e 60. Dá uma olhada, ó. Seno de 30 é meio, seno de 45 é raiz de 2 sobre 2, seno de 60 é raiz de 3 sobre 2 e assim por diante. Ah, Ju, mas e a tangente? Até tem música para você guardar isso, gente, só que eu acho que é perda de tempo. Eu penso o seguinte, se você tiver, assim, ó, não tem outro jeito, eu vou ter que saber quanto que vale, sei lá, tangente de 30. Você vai pegar o seno de 30 e vai dividir pelo cosseno de 30 e vai chegar no valor da tangente. Por isso que eu te aconselho a pensar só no seno e no cosseno. Só faça a tangente se você realmente for precisar dela. Mas vamos fazer a conta aqui. Eu começaria pelo mais fácil. Dá uma olhada para o seno e para o cosseno de 45. Tá vendo que são 2 números iguais? Na hora que você dividir um pelo outro,
um número dividido por ele mesmo, o que vai dar o resultado? Vai dar 1. Então, tangente de 45 é 1. Raiz de 2 sobre 2, dividido por raiz de 2 sobre 2, vai dar 1. Agora, tangente de 60. O que vai ser tangente de 60? Vai ser seno de 60, no caso, raiz de 3 sobre 2, dividido pelo seno, pelo cosseno de 60, que é meio. Então, tangente de 60 vai ser divisão de fração. Você conserva a primeira e multiplica pela segunda invertida. No caso, raiz de 3 sobre 2, vezes... O que é o inverso de meio? O inverso de meio é 2 sobre 1. Confere o que vai acontecer, ó. 2 cancela com 2. O que vai ser a tangente de 60? Tangente de 60 vai ser igual a raiz de 3. Então, tangente de 60 é raiz de 3. Agora, para você descobrir a tangente de 30, você vai fazer o mesmo processo. Só que dependendo do que você consegue enxergar, você já consegue perceber o que vai acontecer. Entende um detalhe importante que nós vamos falar sobre ele daqui a pouco. Eu quero que você olhe bem para o seno e para o cosseno de 30, para o seno e para o cosseno de 60. Olha aqui, o seno de 30 é igual ao cosseno de 60. E o seno de 60 é igual ao cosseno de 30. Então, os valores estão invertidos. Se os valores estão invertidos, na hora de calcular a tangente vai dar o inverso. O que seria o inverso de raiz de 3? O inverso de raiz de 3 é 1 sobre raiz de 3. Vamos tentar fazer essa conta aqui, ó. O que vai ser tangente de 30? É o seno de 30, que é meio, dividido pelo cosseno de 30, que é raiz de 3 sobre 2. Lembra aí, divisão de fração. Como é que você faz? Você conserva a primeira e multiplica pela segunda invertida. No caso, 2 sobre raiz de 3. Esse 2 cancela com esse. Tangente de 30 vai ser igual a 1 sobre raiz de 3. Lembra do que eu falei? É o inverso de raiz de 3. Mas tem um detalhe. Geralmente a gente não costuma deixar a resposta daquele jeito. Não é que esteja errado, a gente costuma racionalizar. Você lembra aí como é que racionaliza? Para você racionalizar, você vem aqui e multiplica em cima e embaixo por raiz de 3. O que vai dar a tangente de 30, hein? Tangente de 30 vai ser 1 vezes raiz de 3 dá raiz de 3. Raiz de 3 vezes raiz de 3 dá 3. Então, tangente de 30 vai ser raiz de 3 sobre 3. Então, aquela história. Se você for precisar disso, ok. Você vai lá, faz uma linha para o seno, a linha para o cosseno e resolve o seu problema. Só faça a linha da tangente se você efetivamente for depender dela. Mas é o que eu te falei. Eu vou te mostrar agora uma situação em que você, na verdade, nem vai precisar recorrer a isso. Você não vai ter que desenhar a tabela. Quando aparecem ângulos de 30, de 45 e de 60, a gente consegue fazer isso de uma maneira bem mais prática. E é o que eu vou te mostrar agora. Olha, agora nós vamos falar sobre triângulos especiais. Vamos falar agora sobre o triângulo retângulo isósceles. Esse tipo de triângulo é ótimo se ele aparecer. E você nem vai ter que ficar pensando em tabelinha de seno, cosseno e tangente, não. Porque o que eu vou te mostrar aqui agora vai te salvar em várias situações. Primeira coisa importante. É um triângulo retângulo isósceles. Eu não sei se você se lembra, mas quando a gente tem um triângulo isósceles, sempre que a gente vai falando sobre triângulo isósceles, todo triângulo isósceles tem dois lados iguais. Quando ele te dá um triângulo qualquer, por exemplo, imagina esse triângulo aqui, ABC. Se ele te falar que esse triângulo aqui é um triângulo isósceles, se ele te falar só isso, não vai ser suficiente. É importante que ele te fale ou quais lados são iguais, ou quem é a base do triângulo, porque senão você não vai poder descobrir quem é. Lembra que a gente não pode muito confiar em desenho, então ele tem que te dar informações. Por exemplo, para essa informação ficar completa, não basta ele te falar assim, ó, olha, o triângulo ABC é isósceles. Isso aqui sozinho não é suficiente. Ele tem que te dar mais alguma informação. Por exemplo, ele pode vir aqui e falar assim, ó, triângulo ABC é um triângulo isósceles
de base BC. Se ele te contar que é um triângulo isósceles de base BC, aí a situação vai ficar fácil. Por quê? Eu não sei se você se lembra, mas num triângulo isósceles, a base é sempre o lado de medida diferente. Como assim? Se ele está te contando que o lado BC é a base, de forma indireta, ele está te contando que lado que é igual a qual. Nesse caso, ó, o lado AB seria igual ao lado AC. E além disso, você sabe, no triângulo isósceles, os ângulos da base são iguais. Então, esse ângulo todo aqui vai ser igual a esse ângulo todo de cá. Se eu chamar esse ângulo aqui de alfa, esse ângulo aqui vai ser alfa. Agora entende, por que eu estou falando isso? Estou te falando isso porque no caso de um triângulo retângulo isósceles, ele não é obrigado nem a te contar que lado é igual a qual e nem mesmo te dizer quem é a base, por um motivo muito simples. Tenta entender. Aqui eu tenho um triângulo retângulo. Esse lado aqui é a hipotenusa. Esse lado é um cateto, esse lado é um outro cateto. Entende? A hipotenusa de um triângulo retângulo é sempre o maior lado. Por quê? Porque ele está oposto ao maior ângulo. Ou seja, é impossível a hipotenusa ser do mesmo tamanho de um cateto. Então não tem como esse lado ser do mesmo tamanho que esse. Ou seja, sempre que ele te contar que se trata de um triângulo retângulo isósceles, automaticamente você já sabe que os catetos é que são iguais. Então esse cateto é do mesmo tamanho que esse. Quem vai ser a base? A base vai ser a hipotenusa. E lembra aí, os ângulos da base são iguais. Esse ângulo vai ser do mesmo tamanho que esse. Agora vamos pensar. Você lembra aí que num triângulo qualquer, a soma dos ângulos internos tem que dar 180. Se aqui é 90, significa que sobra 90 graus para dividir igualmente entre esses dois. Se sobra 90 graus, vai ficar 45 graus para cada um. Por isso, gente, que se torna um triângulo importante, porque ele tem ângulos de 45 graus. E querendo ou não, a gente sabe quanto que vale seno, cosseno e tangente de 45 graus. Isso facilita demais. Mas o que eu quero te mostrar é que a gente não vai precisar pensar na tabela, que a gente vai fazer de uma forma bem mais direta. Como assim? Se esse lado aqui mede x, esse lado aqui também vai medir x. Mas a novidade é a respeito da hipotenusa. A hipotenusa vai ser x raiz de 2. Ah, Ju, mas por quê? A gente consegue mostrar isso facilmente ou com seno, cosseno e tangente, ou até mesmo com o teorema de Pitágoras. Vou fazer com o teorema de Pitágoras só para variar um pouquinho do que a gente está falando. Dá uma olhada. Como é que ficaria o teorema de Pitágoras aqui? Imaginam, eu faria assim, a hipotenusa ao quadrado vai ser igual à soma do quadrado dos catetos, x ao quadrado mais x ao quadrado. Ou seja, BC ao quadrado vai ser igual a 1x ao quadrado mais 1x ao quadrado vai dar 2x ao quadrado. O que vai ser o BC? O BC vai ser a raiz quadrada de 2x ao quadrado. Lembra aí para mim, matemática básica aqui agora. O 2 não tem raiz exata, então ele fica dentro da raiz. O x ao quadrado a gente pode tirar da raiz, ele é um número positivo. Então, o que vai ser o BC? Vai ser x raiz de 2. Agora, o que é importante é que você entenda que isso serve para qualquer situação. Em qualquer triângulo retângulo isósceles, isso vai acontecer. Se aqui é x e aqui é x, a hipotenusa vai ser x raiz de 2. Por exemplo, se aqui é 4 e aqui é 4, aqui vai ser 4 raiz de 2. Se for, sei lá, 1,8 e 1,8, o que vai ser a hipotenusa? Vai ser 1,8 raiz de 2. Pensando em casos mais extremos, imagina que aqui seja x mais 5 e aqui x mais 5. O que vai ser a hipotenusa? Vai ser x mais 5 entre parênteses vezes raiz de 2. Aí você deve estar pensando, tá, mas em que isso me ajuda? Gente, talvez você não tenha ideia do quanto isso te ajuda na hora de resolver um problema. Mas é por isso que eu vou te mostrar um exemplo aqui agora. ABCD é um quadrado de lado 12. HD é igual a DG, que é igual a EB, que é igual a BF. Determine o perímetro do quadrilátero EFGH. Então, vamos tentar entender.
A figura grandona aqui, o ABCD, é um quadrado. Lembra aí, tem duas coisas que você tem que saber a respeito de quadrado. Primeiro, que ele tem 4 lados iguais. E a segunda coisa que você tem que saber é que todo quadrado tem 4 ângulos de 90 graus. Então imagina, ó, aqui eu já coloquei 4 ângulos de 90 graus. Além disso, todos os lados são iguais. E nesse caso, são iguais a 12. Então aqui mede 12, aqui mede 12, 12 e 12. Além disso, ele deu uma outra informação. Ele falou que HD é igual a DG, que é igual a EB, que é igual a BF. Então, aqueles pedacinhos ali são todos iguais. Agora, o que a questão está querendo saber? A questão quer saber quanto que vale o perímetro daquele quadrilátero que está colorido ali, ó, EFGH. Lembra aí, o que é perímetro? Perímetro é a soma dos lados. Então, eu quero saber quanto que vale a soma dos 4 lados daquele quadrilátero que está ali. Como é que nós vamos fazer isso? A princípio, você tem que começar dando nome àquilo que você não sabe. Como assim? Não sei quanto que vale esse pedacinho. Vou chamar esse pedacinho de X. Só que se aqui é X, aqui também é X. Só que se aqui mede X e aqui mede X, aqui também é X. E aqui também vai ser X. Correto? É claro. Agora observa, a gente quer saber alguma coisa sobre esses lados aqui do quadrilátero. Para começar, eu já pensaria o seguinte, ó. Se aqui é X e aqui é X, isso aqui é um triângulo retângulo isósceles. Como é um triângulo retângulo isósceles, você já sabe quanto que vale a hipotenusa dele. Se aqui é X, a hipotenusa vai valer X raiz de 2. Ah, mas eu não sei quanto que vale o X. Calma, não tem problema, tá? Dá uma olhada, ó. Aqui é X, esse pedaço vai ser X raiz de 2. Beleza, mas agora vamos pensar. Esse lado todo mede 12. Esse pedaço aqui mede X. Então, aqui vai ser 12 menos X. Mas observe, tudo vale 12. Aqui é X, esse pedaço também vai ser 12 menos X. E aqui é que está a grande vantagem de você usar a ideia que a gente aprendeu. Se aqui é 12 menos x e aqui é 12 menos x, esse triângulo é um triângulo retângulo isósceles. Se aqui é 12 menos x e aqui é 12 menos x, aqui vai ser 12 menos x, entre parênteses, raiz de 2. Ah, mas funciona sempre? Sim. Se for um triângulo retângulo isósceles, sempre vai funcionar. Da mesma maneira, a gente vai poder pensar aqui, ó. Aqui é x, aqui vai ser 12 menos x. Aqui é x, aqui vai ser 12 menos x. A hipotenusa vai ser 12 menos x raiz de 2. Tá, mas e aí? E aí que a gente quer o perímetro daquele quadrilátero que está ali. Para quem não se lembra, perímetro é a soma dos lados. E a gente chama o perímetro de 2P. Isso aqui é a notação que a gente usa para perímetro. O que vai ser o perímetro então? Vai ser x raiz de 2 mais 12 menos x raiz de 2 mais x raiz de 2 mais 12 menos x raiz de 2. Agora é só tentar ajeitar aqui para ver o que vai sair. Dá uma olhada, ó, aqui a gente vai ter que usar a distributiva. Vai ficar x raiz de 2 mais 12 vezes raiz de 2 dá 12 raiz de 2. Menos x vezes raiz de 2 dá menos x raiz de 2. Mais x raiz de 2. De novo a distributiva, ó. Esse vezes esse. 12 raiz de 2 menos x raiz de 2. Agora é ver se dá para cancelar alguma coisa. Você vai ver que dá para cancelar, ó. Dá uma olhada. Mais x raiz de 2 cancela com menos x raiz de 2. De novo, ó. Mais x raiz de 2 cancela com menos x raiz de 2. O que vai sobrar? Vai sobrar 12 raiz de 2 mais 12 raiz de 2. O que vai virar isso, hein? Perímetro vai ser 24 raiz de 2. Repara, a gente não descobriu quanto que vale o x, mas na verdade não interessa muito quanto que vale o x, ó. O perímetro a gente consegue resolver. Aí, se eu não quisesse usar isso? Se você não quisesse usar isso, você ia ter que ou fazer um teorema de Pitágoras, mas aí dependendo do jeito que você fizesse, você ia ter que fatorar e ia ficar bem complicado. Por isso que eu te digo, usa essa ideia do triângulo retângulo isósceles, porque vai te ajudar em muitas situações. Eu vou te mostrar agora uma série de exemplos com triângulo
retângulo isósceles e a gente vai tentar descobrir quanto que vale todos os lados. Vamos ver como é que funciona. Eu coloquei aqui 5 exemplos e a gente vai tentar descobrir todos os lados dos triângulos envolvidos aqui. Dá uma olhada, ó. Esse lado aqui mede 8, esse lado mede 8. É um triângulo retângulo isósceles. Se aqui é 8, aqui é 8, o que vai ser a hipotenusa? Vai ser 8 raiz de 2. Simples assim. Aqui eu fiz o contrário, ó. Eu estou te contando quanto que vale a hipotenusa e quero descobrir quanto que vale os catetos. Quando na hipotenusa tem um raiz de 2, é bem fácil. Repara, aqui é 6 raiz de 2, isso aqui é 6 raiz de 2. Lembra, a hipotenusa é sempre o cateto multiplicado por raiz de 2. Então, quanto vai valer cada cateto? Vai valer 6. Confere. 6, 6, aqui vai ser 6 raiz de 2. Olha esse caso aqui agora. Aqui é uma situação interessante. Um cateto mede 5 raiz de 2, o outro cateto mede 5 raiz de 2. O que vai ser a hipotenusa? Vai ser o cateto multiplicado por raiz de 2. Mas olha o que acontece. Quando você faz raiz de 2 vezes raiz de 2, dá 2. Vai ficar 5 vezes 2. O que é 5 vezes 2? 5 vezes 2 é 10. Esse é o caso que pode gerar uma certa dúvida, tá? Principalmente se ele vier nesse formato. Dá uma olhada. Aqui ele até te mostra que se trata de um triângulo retângulo isósceles. Mas você olha para a hipotenusa e não tem raiz de 2 aqui. Se não tem raiz de 2 aqui, é porque vai ter raiz de 2 nesses, ó. Ah, mas como é que eu vou fazer? Eu gosto de fazer assim, ó. Eu chamo esse cateto aqui de x. Aqui vai ser x. O que vai ser a hipotenusa? Vai ser x raiz de 2. Mas tenta entender. Nesse caso, x raiz de 2 vai ter que ser igual a 12. Para descobrir quem é o cateto, você vai ter que resolver aquela equação que está ali. Agora, tem maneiras de você resolver essa equação. Uma maneira é você passar o raiz de 2 dividindo. É uma possibilidade, mas eu não gosto porque geralmente isso toma tempo, você tem que racionalizar. Eu gosto de pensar de uma outra maneira. Vou te mostrar, se você não se adaptar, você faz a equação, tá? Mas observe, eu gosto de pensar assim, ó. Não tem raiz de 2 desse lado. Se não tem raiz de 2 desse lado, é porque tem raiz de 2 no x. Confere. Raiz de 2 vezes raiz de 2 dá 2. Aí eu penso, tá dando 2 aqui, mas o resultado tem que dar 12. Se aqui tá dando 2, quem que tá faltando? Tá faltando um 6. Então, quem que vai ser o x? Vai ser 6 raiz de 2. Aí você pode pensar, Ju, não entendi nada. Como é que você chegou nesse raciocínio? Se você não quiser fazer do jeito que eu fiz, você vai resolver a equação. Como? Esse raiz de 2 está multiplicando, ele passa dividindo. O que vai ser o x? 12 sobre raiz de 2. Vem aqui e multiplica em cima e embaixo por raiz de 2. Olha o que vai virar. Nosso x vai ser 12 raiz de 2. Multiplica em linha reta. Confere agora comigo. Raiz de 2 vezes raiz de 2 dá 2. 12 raiz de 2 dividido por 2, o que vai dar o resultado? 6 raiz de 2. Só que não precisa. A gente vai treinar bastante isso, principalmente no próximo triângulo que a gente vai ver. Agora, olha esse último exemplo, letra E. De novo, a gente tem um triângulo retângulo isósceles. Aqui é 2 raiz de 3, aqui também é 2 raiz de 3. Repara que está marcado que é igual. Ah, mas e a hipotenusa? Segue a mesma regra. A hipotenusa vai ser 2 raiz de 3, é o cateto, multiplicado por raiz de 2. Agora, pensa aí para mim, o que é raiz de 3 vezes raiz de 2? Raiz de 3 vezes raiz de 2 é raiz de 6. Então, essa partezinha aqui vai ser raiz de 6. O que vai ser o nosso resultado? 2 raiz de 6. Lembrando, se você não quiser usar esse método, não tem problema. Você vai ter que fazer ou um teorema de Pitágoras, ou usar seno ou cosseno de 45, que você vai conseguir chegar no mesmo resultado. Vamos ver agora o tipo de triângulo que mais vai aparecer para nós e o que a gente mais tem que saber coisas a respeito dele, que é o triângulo com ângulos de 30, 60 e 90 graus. Repara um detalhe, eu coloquei aqui um triângulo equilátero. Aí você deve estar pensando, Ju, mas esse triângulo equilátero não é retângulo. Não! Não, claro que não. Só que eu vou usar isso aqui para a gente poder chegar nesse triângulo 30, 60 e 90. E eu vou aproveitar e fazer uma revisão a respeito de triângulo equilátero. Então, vamos pensar.
Imagina que esse triângulo aqui da figura seja um triângulo equilátero. O que você tem que saber a respeito de triângulo equilátero? Primeiro, se é um triângulo equilátero, ele tem 3 lados iguais. Além dele ter 3 lados iguais, ele tem 3 ângulos iguais. E como a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180, como são 3 ângulos iguais, serão 3 ângulos de 60 graus. Tá, mas e o triângulo retângulo? Pois é, o que eu vou fazer aqui agora? Eu vou pegar esse triângulo e vou traçar uma altura dele. Qual delas? Tanto faz. Imagina que eu trace essa altura. O que você tem que lembrar? A altura num triângulo equilátero, ela não é só altura. A altura num triângulo equilátero, ela é altura, mediana, bissetriz e mediatriz. Ah, isso acontece em qualquer triângulo? Não. Acontece no triângulo isósceles, quando você traça a altura relativa à base, e acontece no triângulo equilátero, quando você traça qualquer uma das alturas. Então, essa altura aqui, ela é ao mesmo tempo altura, mas ela também é mediana. Se ela é mediana, ela vai dividir esse lado aqui ao meio, ó. Esse pedaço vai ser do mesmo tamanho que esse. Por exemplo, se eu chamar esse pedacinho aqui de A, esse pedaço vai ser A. E quanto que seria esse segmento todo? Se aqui é A e aqui é A, que vai ser quanto? 2A. Você pode chamar esse lado todo de A, só que aí você vai ter que trabalhar com fração. E eu não gosto muito de trabalhar com fração. Porque se aqui tudo fosse A, aqui teria que ser A sobre 2 e aqui A sobre 2. Mas voltando. Esse lado mede 2A. Esse lado aqui mede 2A. Esse lado aqui também mede 2A. Mas o que acontece? No triângulo equilátero, a altura, além de ser mediana, ela é bissetriz. Se ela é bissetriz, ela vai dividir esse ângulo aqui ao meio. Lembra, cada ângulo de um triângulo equilátero mede 60 graus. Se vai dividir ao meio, aqui vai ser 30 e aqui vai ser 30. Aqui é 60, né? Porque é um ângulo do triângulo. E aqui também vai ser 60. Aí agora você pode escolher qual triângulo, tá? Eu vou pensar nesse triângulo aqui. Quero que você dê uma olhada nesse triângulo. Esquece o resto, tá? Pensa só nesse triângulo aqui pra mim. Aquele triângulo é um triângulo que tem ângulos de 30, 60 e 90. Dá uma olhada. 30, 60 e 90. E o que eu quero que você guarde aqui pra mim? Sempre, sempre, sem exceção, que você tiver um triângulo com ângulos de 30, 60 e 90 graus, funciona de uma maneira bem simples. É assim, ó. O cateto oposto ao ângulo de 30 graus, ó. Cateto oposto ao ângulo de 30 graus é esse, ó. Vou chamar aqui de M. Cateto MC. Aquele cateto sempre vai ser a metade da hipotenusa. Se a hipotenusa mede 2A, esse cateto aqui vai medir A. E o cateto oposto ao ângulo de 60, ele sempre vai medir a metade da hipotenusa multiplicada por raiz de 3. De onde saiu isso? Eu posso te mostrar usando trigonometria ou usando o teorema de Pitágoras. De novo, eu vou usar o teorema de Pitágoras só porque é um assunto que a gente não está falando, para você poder dar uma recordada aí. Dá uma olhada, ó. Como é que ficaria o teorema de Pitágoras nesse triângulo? Vê se está certo. Ficaria assim, ó. Hipotenusa ao quadrado é igual à soma do quadrado dos catetos MC ao quadrado mais AM ao quadrado. No lugar da hipotenusa, eu vou colocar 2A. Então, observa, ó, 2A ao quadrado vai ser igual, no lugar do MC, eu vou colocar A ao quadrado mais... No lugar do AM eu não vou colocar nada porque é o que a gente quer descobrir. Então vai ficar AM ao quadrado. Tome bastante cuidado porque esse quadrado vem tanto para o 2 quanto para o A. 2 ao quadrado é 4, então vai ficar 4A ao quadrado. Vai ser igual a A ao quadrado mais AM ao quadrado. Passa para lá, entende? Aqui está mais A ao quadrado, vem para cá menos A ao quadrado. Vai ficar 4A ao quadrado menos A ao quadrado vai ser igual a AM ao quadrado. Aqui vai dar 3A ao quadrado. Lembrando, gente, eu fiz aqui passo a passo, mas você pode pular algumas etapas, tá? 3A ao quadrado vai ser igual a AM ao quadrado. Tira a raiz. Raiz quadrada de 3A ao quadrado vai ser igual a AM.
E aí, ó, o 3 não tem raiz exata, mas o a ao quadrado tem. Então vai ser a raiz de 3. O que eu quero que você entenda é que isso não é uma coincidência. Vai ser sempre assim. Sempre que você tiver um triângulo com ângulos de 30, 60 e 90 graus, o cateto oposto ao ângulo de 30 vai valer a metade da hipotenusa e o cateto oposto ao ângulo de 60 vale a metade da hipotenusa multiplicado por raiz de 3. Vamos ver como é que isso funciona em exemplos. Tudo que está de azul aqui foi o que foi dado. Eu vou colocar de uma outra cor aqui as conclusões que a gente pode tirar. Então, a primeira coisa que eu faria. Aqui tem um ângulo de 30, aqui tem um ângulo de 90. Esse ângulo aqui vai ser um ângulo de 60 graus. Aí, observa. Oposto ao ângulo de 30, vale a metade da hipotenusa. Então, a metade da hipotenusa vale 12. Gente, se a metade da hipotenusa vale 12, a hipotenusa vai ser 24. E o oposto ao ângulo de 60? O oposto ao ângulo de 60 é sempre a metade da hipotenusa multiplicada por raiz de 3. Então, vai ser 12 raiz de 3. E aí está resolvido o seu problema. Lembrando que só vai funcionar se o triângulo tiver ângulos de 30, 60 e 90 graus. Vamos dar uma olhada aqui na letra B. Aqui é 60, aqui é 90, esse ângulo aqui é de 30 graus. Lembra aí como é que funciona. Oposto ao ângulo de 30, sempre vai valer a metade da hipotenusa. Se a hipotenusa vale 18, a metade vai ser 9. E o oposto ao ângulo de 60 é a metade da hipotenusa multiplicado por raiz de 3. Resolvido o problema mais uma vez. Dá uma olhada na letra C. Aqui é 60, aqui é 90, aqui vai ser 30. Lembra aí, oposto ao ângulo de 30 vale a metade da hipotenusa. E oposto ao ângulo de 60 vale a metade da hipotenusa multiplicado por raiz de 3. Ou seja, quanto que vai ser a metade da hipotenusa? A metade da hipotenusa vai ser 6. Ah, Ju, mas e se eu me confundir com isso? Se você se confundir, ou para casos mais complicados, você vai usar o recurso o mesmo recurso que a gente usou para o triângulo, retângulo, isósceles. Você vai pensar assim, ó. Chama esse lado aqui de 2A. O oposto ao ângulo de 30 vai ser A. E o oposto ao ângulo de 60 vai ser A raiz de 3. O que acontece é que, nesse caso, A raiz de 3 tem que ser igual a 6 raiz de 3. Observe, esse raiz de 3 passa dividindo. Se ele passa dividindo, ele vai cancelar com esse. O que vai dar o A? O A vai ser 6. Resolvido o seu problema. A igual a 6. Lembra, a metade da hipotenusa é 6, ó, o que a gente já sabia olhando para cá. Se a metade da hipotenusa é 6, a hipotenusa vai ser 12. E aí está resolvido o seu problema. Agora, em que tipo de situação que isso pode ficar um pouco mais complicado? Nesses dois exemplos que estão aqui. Mas eu vou tentar te mostrar como é que funciona. Dá uma olhada. Aqui é 30, aqui é 90, então aqui é 60. Você vai pensar rigorosamente da mesma forma. Oposto ao ângulo de 30 vale a metade da hipotenusa. Então, oposto ao ângulo de 30 vai ser a metade da hipotenusa. O que é a metade de 12 raiz de 3? É 6 raiz de 3. E o oposto ao ângulo de 60, hein? Aqui é que eu tenho medo de você errar. O oposto ao ângulo de 60 é metade da hipotenusa vezes raiz de 3. Olha o que vai acontecer. Raiz de 3 vezes raiz de 3 dá 3. Vai ficar 6 vezes 3. O que dá 6 vezes 3? Dá 18. Então, a hipotenusa 12 raiz de 3, oposto ao ângulo de 30, 6 raiz de 3, e oposto ao ângulo de 60 é a metade da hipotenusa multiplicado por raiz de 3, que dá 18. Agora, em geral, o que os alunos têm mais dificuldade é nesse último caso, que é a mesma coisa do anterior, só que ele te dá o oposto ao ângulo de 60 e o oposto ao ângulo de 60 não tem o raiz de 3. Só que pode acontecer isso, ó, dá uma olhada. Aqui, ó, o oposto ao ângulo de 60 é 18, não tem raiz de 3. Não tem nele porque tem nos outros. Vamos tentar. Como é que você vai fazer? Do mesmo jeito de sempre. Eu gosto de pensar assim, ó. Aqui é 60, aqui é 90. Quanto que vale esse ângulo? 30. Aí você vai pensar,
Oposto ao ângulo de 30 é a metade da hipotenusa. Chama a hipotenusa aqui de 2A. O oposto ao ângulo de 30 é A. O oposto ao ângulo de 60 é A, raiz de 3. Mas quanto que tem que valer esse A raiz de 3 agora? Ele tem que valer 27. A raiz de 3 igual a 27. Como é que nós vamos resolver isso? Você pode passar o raiz de 3 dividindo ou pode usar aquela técnica. Como assim? Eu gosto de pensar assim, ó. Se não tem raiz de 3 desse lado, é porque tem que ter um raiz de 3 aqui, ó. Observa. Raiz de 3 vezes raiz de 3 vai dar quanto? 3. Só que tem que dar 27. O que está faltando para virar 27? 9. Confere. Raiz de 3 vezes raiz de 3 é 3. 3 vezes 9 dá 27. Ah, não entendi isso não. Você vai ter que resolver a equação. O que vai ser o A? Vai ser 27 dividido por raiz de 3. O que você faz aqui? Multiplica em cima e embaixo por raiz de 3. Olha o que vai virar. Em cima vai ficar 27 raiz de 3. E embaixo vai ser raiz de 3 vezes raiz de 3, que dá 3. Aqui por 3 dá 1, aqui por 3 dá 9. O que vai ser o A? 9 raiz de 3. Entendeu? Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! A gente vai usar isso muito em várias situações. É o que a maior parte dos vestibulares, inclusive o Enem, gosta de cobrar. Triângulos com ângulos de 30, 60 e 90. Vamos dar uma olhada no último exemplo para a gente finalizar essa ideia. Peguei ali um triângulo. Na verdade, você vai ver aqui que tem vários triângulos na figura, né? Mas pensa no triângulo ABC. É um triângulo 30, 60 e 90. Eu estou te contando que o segmento BC mede 80. Eu quero saber quanto que vale o segmento BH. Como é que nós vamos fazer isso? Primeiro passo, completar todos os ângulos que a gente puder aqui. Então, vamos com calma. Aqui tem um ângulo de 90, aqui tem um ângulo de 30. Esse ângulo aqui, ó, vai ser um ângulo de 60. Só que, olha, confere esse triângulozinho pequeno aqui, ó. Olha para esse triângulo BDH. Aqui é 60, aqui é 90. Esse ângulo aqui vai ser 30. Só que, olha, se aqui é 30, esse ângulo aqui vai ser 60. Por quê? Porque os dois juntos tem que dar 90. Aqui vai ser 90 também, porque são dois ângulos vizinhos e os dois juntos tem que dar 180. Se aqui é 90 e aqui é 60, aqui vai ser quanto? 30. Mas se aqui é 30, quanto que vai ser esse ângulo todo? 60. Então, eu coloquei todos os ângulos que eu podia ali na figura. Agora, a gente vai ter que pensar aqui, na verdade, se a gente quiser, isso pode ficar como exercício para você. Na verdade, esse problema que está aqui, dá para a gente descobrir todos os lados dessa figura que está aqui. Cada pedacinho aqui a gente consegue descobrir. E isso pode ficar como exercício para você. O nosso objetivo é mais simples. O nosso objetivo é descobrir quanto que vale o segmento BH. Quero saber quanto que vale esse pedacinho que está aqui. Aí uma dica. Esse pedacinho faz parte desse triângulo. Repara, ó, é a hipotenusa desse triângulo pequenininho. Então, dá, de fato, para a gente descobrir quanto que vale aquilo ali. Como? Vamos usar o que a gente aprendeu. Num triângulo com ângulos de 30, 60 e 90, o cateto oposto ao ângulo de 30 vale a metade da hipotenusa. E o cateto oposto ao ângulo de 60 vale a metade da hipotenusa multiplicado por raiz de 3. Vamos ver como é que a gente coloca isso em prática. Vamos pensar no triângulo grandão. A hipotenusa desse triângulo grandão vale 80. Oposto ao ângulo de 30 no triângulo grande é esse lado todo. Esse lado todo vai valer a metade da hipotenusa. Se a hipotenusa vale 80, o oposto ao ângulo de 30 vai valer quanto? 40. Agora eu quero que você preste atenção nesse triângulo que eu vou pontilhar aqui de preto, ó. Dá uma olhada para esse triângulo que eu estou pontilhando. Esse lado que mede 40 é o que desse triângulo pontilhado? É a hipotenusa. E como aquele triângulo pontilhado também é 30, 60 e 90, a regra também se aplica a ele. Oposto ao ângulo de 30 vale a metade da hipotenusa. E o oposto ao ângulo de 60 vai valer a metade da hipotenusa multiplicado por raiz de 3. Então vamos lá, ó. O oposto ao ângulo de 30 aqui, ó, vai ser justamente o que eu quero.
Se aqui vale 40, quanto que vai valer esse pedacinho? 20. Então, qual que vai ser a sua resposta? Quanto que vale o segmento BH? 20. Como eu falei, eu quero que você faça como exercício. Eu quero que você descubra todos os pedaços aqui, ó. Quero que você descubra quanto que vale o BD, quanto que vale o AD, quanto que vale o AH, todos os pedaços nessa figura você consegue descobrir agora. Espero que você tenha entendido e na nossa próxima aula a gente vai ver como que a gente faz para utilizar isso para resolver problemas que aparentemente você teria que usar um recurso a mais. Lei dos senos, lei dos cossenos. Eu vou te mostrar que isso aqui às vezes te salva. Um abraço. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, de deixar o seu like. Se tiver alguma dúvida, coloca no comentário e tente exercitar. Se você treinar essa parte, eu te garanto que você vai resolver esses problemas. Um abraço e até a próxima.